Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo, vou contar 3 histórias sinistras que aconteceram em vésperas de Natal. Espero que goste do vídeo. O presente sinistro. Era véspera de Natal, as luzes coloridas enfeitavam as casas da pequena cidade. Maria, uma mulher comum que morava sozinha, em uma casa isolada nos arredores, estava animada para a noite festiva. Tudo parecia normal, como em qualquer outra véspera de Natal, porém, ao chegar em casa, Maria notou que havia um pacote diferente em seu quintal, parecia que alguém havia jogado ele pelo muro. O pacote estava embrulhado com papel vermelho brilhante, e amarrado com um laço dourado. Não havia nenhum cartão, apenas uma etiqueta que dizia, para Maria, com amor. Intrigada, e ao mesmo tempo empolgada, ela levou o presente para dentro de casa. À medida que a noite avançava, a ansiedade de Maria aumentava em relação ao abrir o presente. Ela queria esperar até meia-noite, costume adquirido quando ela passava essas épocas com sua família. Este era o primeiro Natal que ela passaria sozinha, tinha viajado a trabalho, e ficaria na pequena cidade por mais alguns anos. Maria não conseguia tirar os olhos da caixa misteriosa, mas conseguiu esperar. Finalmente, à meia-noite, ela decidiu abrir o presente. Ao fazê-lo, um frio repentino encheu a sala. Dentro da caixa, Maria encontrou uma boneca antiga, com olhos de vidro e um sorriso sinistro. A boneca era feita de porcelana e tecido, era muito bonita, mas um tanto assustadora. Não havia informações sobre quem enviara o presente, e a atmosfera na sala parecia ter mudado. Mas Maria não notou. Despreocupadamente, ela colocou a boneca de lado, e fez uma chamada de vídeo para falar com seus parentes. Depois de encerrar a chamada, Maria voltou a assistir TV. Conforme a noite avançava, Maria começou a ouvir passos leves ecoando pela casa. Ela checou todos os cômodos, mas não encontrou ninguém. Uma sensação de desconforto começou a tomar conta dela, mas ela atribuiu isso à sua imaginação. Ao se preparar para dormir, Maria colocou a boneca no quarto. No entanto, ao apagar as luzes, notou que os olhos da boneca brilhavam no escuro. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas um truque da luz. No meio da noite, Maria foi acordada por risos abafados. Ela se levantou assustada, e percebeu que a boneca estava agora em sua cama, olhando fixamente para ela, com seus olhos brilhantes. Tentando manter a calma, Maria se aproximou para pegar a boneca e colocá-la longe, mas ela não se movia. Parecia estar rindo. Maria então saiu do quarto, fechou a porta e se deitou no sofá. Ficou encarando a porta do quarto e quando teve certeza de que a boneca estava lá dentro, pegou no sono novamente. Ao acordar, Maria foi até seu quarto, e a boneca estava no mesmo lugar onde ela havia colocado na noite anterior, antes de dormir. Ela achou tudo aquilo muito esquisito, mas já não sabia, se não havia sido apenas um sonho, afinal de contas, ela foi dormir tarde depois de um dia um tanto agitado. A partir dessa noite, Maria começou a ouvir risos estranhos pela casa. Ela havia colocado a boneca dentro de uma caixa, e a guardar em um quarto que não era utilizado. Ela não saía de lá, mas Maria ouvia risos, e alguns sons que pareciam palavras, mas em um idioma que ela não conhecia. Ela não sentiu vontade de jogar a boneca fora, porém, não queria ficar olhando para a boneca, e quando seu contrato de trabalho finalmente chegou ao fim, e ela voltou para sua cidade, para perto de sua família, ela decidiu deixar a boneca na sua antiga casa. No Natal seguinte, enquanto conversava animadamente com seus familiares na sala, Maria notou um pacote vermelho junto aos presentes. Era um pacote lindo, amarrado com uma fita dourada, e continha, para Maria, com amor, na etiqueta. A sombra do passado. Em uma cidadezinha no interior de Minas, Carlos encontrou um velho livro em uma loja de antiguidades. O livro, encadernado em couro desgastado, tinha o título Memórias Esquecidas, gravado em letras douradas. Curioso, Carlos decidiu comprá-lo como presente de Natal para si mesmo. Na véspera de Natal, enquanto folheava as páginas amareladas do livro em sua casa, ele descobriu uma seção especial sobre eventos históricos e lendas obscuras que ocorreram na região. Uma história em particular chamou sua atenção, a sombra do passado.
A lenda falava sobre um homem, que há muitos anos, havia cometido um ato terrível durante a temporada natalina. Dizia-se que a sombra desse homem, conhecida como o Esquecido, vagava pelas ruas na véspera de Natal em busca de alguém para compartilhar seu tormento. Carlos sentiu um leve arrepio, mas riu de si mesmo e dessa história de lendas urbanas. Ele estava entretido no livro, e continuou lendo até às 7 horas da noite. Neste horário, ele começou a se arrumar para ir para a casa de seus pais, pois passaria o Natal com eles. O trajeto levaria cerca de 20 minutos de carro. Depois de se arrumar, trancou a casa e saiu de carro para a casa de seus pais. Durante o caminho, ele teve a sensação de estar vendo uma sombra no retrovisor, mas acreditou que não era nada demais, apenas a vista cansada depois de tanta leitura. Chegando na casa dos seus pais, encontrou com seus tios, primos e irmãos. Conversaram, comeram e beberam, porém, Carlos estava com uma sensação estranha, era como se tivesse alguém diferente olhando para ele. Sentia como se estivesse sendo observado. Carlos comentou com seu irmão mais velho, e ele disse que poderia ser cansaço, e sugeriu que Carlos fosse descansar. Já era um pouco mais de 1 hora da manhã, e eles já iriam dormir de qualquer forma. Carlos então, foi para o quarto do irmão e deitou em um colchão que havia lá. Ao fechar os olhos, ele começou a sentir frio e, ao ir pegar uma coberta, ele deu de cara com uma figura muito assustadora. Era uma sombra, que parecia um homem borrado. O homem carregava um livro no que pareciam ser suas mãos. Carlos se sobressaltou e perguntou quem era a figura, e o que queria. A figura então lhe explicou que era o Esquecido, e que Carlos havia lido sua história horas antes. Carlos estava muito assustado, mas a figura ficou ali, parada, olhando para ele. Ele então voltou a perguntar o que o Esquecido queria, e ele lhe respondeu que queria contar mais de suas histórias. Carlos disse que não queria ouvir e que gostaria que ele fosse embora, porém o Esquecido lhe respondeu que, como havia lido a primeira história, agora teria que ouvir todas as outras, e que ele não iria embora enquanto não contasse todas. O problema era que ele só podia contar as histórias durante o Natal, então ele teria que voltar no ano seguinte para contar o restante. Foi assim que Carlos se tornou anfitrião do Esquecido. Durante 6 anos, Carlos recebia a visita do Esquecido na véspera do Natal e este lhe contava histórias assustadoras da época em que era vivo. Os corredores sombrios do centro. No coração agitado do centro da cidade de São Paulo, onde as luzes da metrópole nunca se apagam e os arranha-céus lançam sombras ameaçadoras, existe um edifício antigo e esquecido conhecido como o Centro das Sombras. Este prédio, outrora majestoso, agora estava envolto em um ar de mistério e medo. Diziam as histórias que, a cada ano, na véspera de Natal, o Centro das Sombras ganhava vida própria. Júlia, uma jovem fotógrafa curiosa e corajosa, ouviu essas histórias e decidiu explorar o edifício assustador em uma noite sombria. Ao entrar, Júlia foi recebida por um silêncio opressor. Os corredores escuros pareciam se estender infinitamente, e a iluminação fraca lançava sombras que dançavam de maneira sinistra nas paredes. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas a curiosidade a impelia a continuar. Enquanto avançava, Júlia registrava tudo em sua câmera. Conforme explorava os corredores sombrios, começou a ouvir sussurros indistintos e passos ecoando ao seu redor. À medida que avançava, a temperatura parecia cair drasticamente. A jovem começou a questionar se estava sozinha naquele edifício esquecido. De repente, Júlia chegou a uma sala iluminada por uma luz fraca. No centro, uma árvore de Natal decrépita estava enfeitada com ornamentos antigos e quebrados. À sua volta, figuras sombrias de manequins pareciam observá-la silenciosamente. Assustada, Júlia percebeu que os manequins tinham características humanas e estavam vestidos com roupas antigas. Enquanto ela observava, os manequins começaram a se mexer lentamente, seus olhos vazios fixos nela. O ar ficou carregado com uma energia sinistra. Júlia, sentindo um medo profundo, tentou se afastar, mas os corredores pareciam mudar, confundindo-a em uma teia interminável de salas e passagens. Os sussurros ao seu redor tornaram-se murmúrios, ecoando em sua mente. Júlia saiu correndo pelos corredores, atravessando as portas sem olhar para trás. Subiu algumas escadas e continuou avançando, até que entrou em um corredor comprido, com uma única sala no final dele.
Júlia foi em direção à sala, e quando entrou, se deparou com uma figura encapuzada que estava diante de um altar estranho. Velas piscavam, e a figura murmurava palavras incompreensíveis. O ambiente tornou-se tenso, e Júlia sentiu que estava no epicentro de algo muito mais sombrio do que imaginara. A figura encapuzada ergueu os olhos vazios na direção dela, e o ambiente pareceu congelar. Antes de conseguir tirar uma foto, subitamente, Júlia se viu fora do edifício, na praça movimentada do centro da cidade. O centro das sombras havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Ao procurar por sua câmera, Júlia não a encontrou. Não estava na bolsa nem pendurada em seu pescoço. A experiência deixou-a atordoada, sem entender se o que presenciara fora real ou apenas fruto de sua imaginação. Então, o que achou das histórias? Acredita que elas aconteceram? Já conhecia alguma delas? Se gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Comente o que achou e se quiser que sua história apareça aqui, envie ela para o nosso e-mail que está na descrição. Obrigado por ter assistido, um abraço e até o próximo vídeo.